mundo. E nem tanto se a pessoa não quiser se aprofundar, porque nós somos absolutamente donos da nossa vontade. Mesmo aquelas pessoas que se dizem influenciáveis, que se dizem Maria vai com as outras e blá blá blá, são pessoas absolutamente donas do seu nariz. E elas só deixam, tipo assim, enredar e vão quando elas querem. E é essa nossa liberdade absoluta, é sobre isso que a gente vai falar, porque foi isso que eu aprendi com a filosofia Una. Basicamente isso. 100% de liberdade. 100% de liberdade. Não é 101 e nem 99. É 100% de liberdade. Mas é 100% de responsabilidade. Isso é muito bom. Show de bola. Sabe com quem eu vou conversar agora? Vou fazer contato com a Vera Gagliardi, lá de São Paulo. Conversar com a Vera Gagliardi sobre esse estado que faz uma grande diferença para o país, né? O estado de São Paulo, que tem vários dentro dele. Tudo bom, Vera? Bom dia. Bom dia, Beatriz, como você está? Eu estou bem. Sempre um prazer falar com você. Bom dia, pessoal de Porto Alegre. Estou aparecendo hoje, né? O ano já virou e eu estou aparecendo agora, dia 23 de janeiro. Coisa porque boa. Eu estava um pouco ausente mesmo, Beatriz, sabe? Estava meio que liberando um pouco, porque é tão barra pesada que às vezes é bom a gente também se ausentar um pouco das notícias, das informações, né? Necessário. É necessário, mas na volta eu vejo que tudo continua igual ou um pouco pior do que o ano passado, né, Beatriz? Sem dúvida que sim, mas com esse descanso, tu passa a ter um olhar um pouco menos desesperado, né? É verdade, a gente descongestiona um pouco, né, Beatriz? Isso. E às vezes é necessário a gente descongestionar um pouco. E eu tô voltando, Beatriz, queria comentar com você aqui um pouquinho desse pagamento, né, de pensões às solteiras. Não sei se você já comentou aí no seu programa. Muito raramente eu falo, mas já falei assim, só de passagem. Então, tem uma notícia de hoje dizendo que o Congresso já pagou 30 milhões em pensões às solteiras, né, que são aquelas mulheres dependentes que alegam estar solteiras e tal, e continuam recebendo da Câmara e do Senado, porque os pais trabalhavam na Câmara ou no Senado, né, ou eram servidores públicos, né? Então está dizendo que aqui a Câmara e o Senado pagaram pensões mensais de até 35 milhões às filhas solteiras de ex-parlamentares e ex-servidores. Essa é uma lei que havia sido sancionada ainda por Juscelino Kubitschek em 1958 e ainda hoje, Bia, atende 194 mulheres brasileiras e custa 30 milhões por mês. Esse valor, Bia, para você ter uma ideia, é o equivalente ao dinheiro necessário para construir 500 casas populares do Minha Casa Minha Vida. Essa norma ela havia sido derrubada em 1990, mas foi mantido, né, porque para aquelas que já estavam na folha de pagamento. Sim. Aí a Polícia Legislativa do Rio de Janeiro passou a investigar o estado civil de algumas pensionistas, né? E passou a notificá-las e tudo, mas elas ainda mantêm esse direito, né? Aí a gente tem um exemplo aqui de uma pensionista que ela mora em Paris já há muitos anos, ela trabalha em Paris e tudo, e ela é filha de um ex-analista do Senado. Desde 89, Bia, ela ganha R$ 35.800 por mês, sabe, do Congresso Brasileiro. E ela está incluída na categoria de filha maior solteira. Você vê, é um absurdo, né, Beatriz? Inclusive, mas isso em nível de São Paulo. Ou é nacional? Não, nacional. São 194 pensionistas a nível nacional. Tá? Que não tem nada
cada tem nada a estado ver. está investigando. Sim, mas não tem nada a ver com os militares, porque também tem a história das Não. filhas. Ah, tá. Não, é no geral, são filhas geral. de servidores, né? Por exemplo, essa que mora em Paris, ela é beneficiária da Câmara Federal. Ela é filha de um ex-deputado aqui de São Paulo que já morreu em 74 e atuou apenas por 9 anos, né? Ela está na Câmara, ela já mora há 49 anos em Paris. Ela é filósofa e pesquisadora e atua no centro de pesquisa na capital francesa. Ela alega que nunca precisou desse dinheiro, que passava para a mãe já é falecida, mas que continua caindo na conta dela, apesar de ela, como filósofa e pesquisadora, né? Ela acha injusto, mas ela disse que falou que como direito ela teria que receber, né? Como assim? Eu não entendi. Ela diz que não precisa do dinheiro, que nunca usou. Porque ela tem a profissão dela, tem o trabalho dela em Paris. Sim. Já há muitos anos. Ela tem 73 anos hoje, né? Uhum. Mas que o dinheiro continua caindo na conta e até uns 7 anos atrás ela deixava na conta da mãe dela. Mas agora a mãe dela é falecida e continua caindo na conta dela. E é um direito que o Congresso simplesmente não consegue derrubar, né? É a tal da pensão de filhas solteiras, né? Elas são desembolsadas também para pensionistas da União e do Judiciário. É uma classe, né? Aliás, Vera, a gente pode pensar no Brasil como uma Índia mal acabada, né? Porque nós temos aqui... Nós não temos lá como as castas e etc., assim, historicamente, filosófica e religiosamente, lá eles têm uma sociedade de castas. Mas aqui no Brasil nós também vivemos a mesma situação. Então, a gente vive a mesma situação, e é uma situação assim, que não tem muita divulgação, né? Porque é bem sorrateiro o negócio. E é uma coisa antiga, né? Que já deveria ser derrubado, porque você vê, só pelo que se paga por mês, dava para construir 500 casas populares do Minha Casa e Minha Vida. É aquela relação da desigualdade, né? São os privilégios que ainda continuam sendo mantidos e que ninguém consegue derrubar, né? Eu me lembro que há uns 10 anos, talvez menos... Não, por aí, assim, que a gente eu de vez em quando fico na dúvida, o tempo está passando tão rápido, mas me lembro que quando se institucionalizou o direito a receber aquele extra para aluguel no judiciário, né? A ajuda, né? De aluguel, né? De aluguel. Auxílio aluguel. Auxílio aluguel. Eu me lembro que aqui em Porto Alegre teve um promotor que era de uma associação dessas de classe, que ele, da TV, ele fazia, porque era assim, tipo, 3 salários mínimos. Então as pessoas diziam, olha, é legal, mas não é moral, né? Não é moral, é isso mesmo. É moral. E esse promotor, com a maior cara de pau da paróquia, assim, uma coisa, talvez nem de pau, é teflon mesmo, ele dizia, olha, não gostou da lei, vai lá e muda a lei. Nós estamos legais. É da lei. Quer dizer que se for... Não, e aí, agora eu linkei uma coisa com a outra. Ontem foi notícia, talvez tu não tenha ainda visto, porque está chegando, né? Uma mulher que não tem os 2 pés e as 2 mãos, vou repetir, ela teve que cortar os 2 pés e as 2 mãos. Eu não fui buscar por quê, mas algum tipo de problema, doença, enfim. Ela pediu aposentadoria por incapacidade de se sustentar, lógico, né? Aí o INSS disse que não, sabe por quê? Por quê? Porque ela não pode assinar. Nossa, Beatriz, que horror! Que chocante isso! Eu não tinha visto isso não, Beatriz. E aí tu vê a foto da mulher, tu fica sem palavras. Quem foi a pessoa que usou o que está escrito na lei, assim, sem nenhum tipo de
vamos analisar, está na lei, tem que assinar. Ah, tu não pode assinar, então tu não tem direito. Nossa, Beatriz, é uma situação de desigualdade horrorosa, não? É uma injustiça social, assim, que nos deixa perplexa, né, Beatriz? Completamente. Então, é uma coisa horrível. É aquela coisa, né? Muita gente vivendo do Estado, muita gente que não precisa vivendo do Estado, e muita gente que precisa está sem a ajuda do Estado. Essa é a situação do país, e é uma situação já que vem aí há algum tempo, né? O Bolsa Família dos governos Lula e Dilma, eles vieram de uma certa forma para começar a dar uma ajustada nisso, mas aqueles detentores dos privilégios, além de não compactuarem com isso, eles não aceitam que o povo também possa ser ajudado pelo Estado. Apenas alguns são ajudados pelo Estado, né? Agora, o povo, no geral, ele não pode ser ajudado pelo Estado. Agora, eu acredito que essa mulher aí, se ela tiver tem que ter um advogado para defendê-la, né? Porque não é possível uma coisa dessa. Talvez hoje ainda caso se resolva. Mas, assim, o fato de ter acontecido é que causa náusea. Já é escandaloso, né? Escandaloso. O fato de ter acontecido já é escandaloso, já é chocante, já é, assim, desigual, já é uma injustiça, que a gente... Fica difícil da gente se calar, né, diante dessas situações. Não, e é tão engraçado, Vera, que é difícil se calar, mas ao mesmo tempo tu não tem o que dizer. De tão... a gente não tem o que dizer, porque é tão esdrúxula a situação que você não tem o que dizer. Mas eu acredito muito, Bia, que quando essas coisas caem nas redes sociais, torna-se um escândalo tão grande que eles são obrigados a resolverem, né? Porque a opinião pública também tem pesado bastante, você não acha? Sim, dependendo de como é apresentado o assunto, sim. Eu espero que essa mulher tenha um advogado ou tenha alguém que lute por ela, porque não é possível uma coisa dessa, né? Por um outro lado, nós temos essas mulheres aí, 190 e poucas mulheres, quietinhas, de fina, né? Vivendo do Estado há muitos anos, certo? Muitas delas estão vivendo em união estável, trabalhando, ganhando seu dinheiro e ainda recebendo uma grana todo mês, e uma grana alta do Estado, né? Então é uma coisa assim que é preciso ter um olhar para isso, é preciso parar com esses privilégios, né? Eu acho que pela primeira vez a gente pode dizer que descobriu aonde fica as generosas tetas do Estado, né? Ah, sim, essas são, né? Essas são tetas do Estado mesmo. É uma coisa até medieval, né, Beatriz? Mas credo, a Maitê e a Regina Duarte estão nessa de receber por serem filhas solteiras, né? Então, a Maitê, que tem filho, que tem uma vida pública, sabe? É um escândalo, né? Total. É um escândalo. E justo a Maitê, que também veio uma vez a público criticar o Bolsa Família, me poupe, né? É duro, né, da gente aguentar essas coisas, né, Beatriz? Cara de pau duríssima. E eu percebi, Beatriz, também que as críticas ao governo Bolsonaro têm aumentado bastante, né? Bastante gente já tem percebido, né, que é um Estado que não funciona, é um Estado para poucos, né? É um Estado onde o povo brasileiro vem a cada dia mais sendo prejudicado, né, Beatriz? Eu percebi isso aí no meu retorno às notícias, às informações. Dentro da nossa bolha, sim. Agora, a pesquisa da CNT, que saiu ontem, aumentou em quase 7% a simpatia dele junto ao grande eleitorado. Pois é engraçado essas pesquisas, né, Beatriz, porque eu já não sinto muito isso, né, não que eu viva na minha bolha, porque eu sou uma pessoa que circulo muito, né, converso com muitas pessoas fora do meu círculo de amizades, né, e eu tenho percebido muita gente decepcionada, então eu não sei muito de onde vêm essas pesquisas, eu não sinto
Eu, assim, particularmente não sinto isso. Mas tem isso que você falou, né? Às vezes a gente também se fecha numa bolha, né? Sempre, até mesmo sem perceber, né? Mas, principalmente sem perceber.